Curso MBR ISO 21001, 2020. Organizações educacionais. Sistema de gestão para organizações educacionais. Requisitos com orientação para uso. Interpretação e implantação. Módulo 1. Vamos iniciar o curso MBR ISO 21001, considerando neste módulo 1. Sumário, benefícios da NBR ISO 21001, 2020. Sistema de gestão para organizações educacionais. Prefácio e introdução. Sumário. Nesta parte temos introdução, anexo A e anexo B. O item introdução é formado por prefácio. Item 1. Escopo. Item 2. Referências normativas. Item 3. Termos e definições. Requisito 4. Contexto da organização. Requisito 5. Liderança. Requisito 6. Planejamento. Requisito 7. Apoio. Requisito 8. Operação. Requisito 9. Avaliação de desempenho. Requisito 10. Melhoria. Anexo A. Normativo. Requisitos adicionais para a educação infantil. A1. Generalidades. A2. Princípios. A3. Instalações. A4. Competência. A5. Comunicação. A6. Planos individuais de aprendizagem. A7. Recepção e entrega de criança. A8. Cuidados de higiene. A9. Cuidado em situação de doença ou acidente. A10. Materiais, equipamentos e espaços lúcidos pedagógicos. A11. Gestão comportamental e prevenção do abuso e negligência infantil. Anexo B. Informativo. Princípios para um sistema de gestão para organizações educacionais. B1. Foco nos alunos e outros beneficiários. B2. Liderança visionária. B3. Engajamento das pessoas. B4. Abordagem de processo. B5. Melhorias. B6. Decisões baseadas em evidências. B7. Gestão de relacionamento. B8. Responsabilidade social. B9. Acessibilidade e equidade. B10. Conduta ética na educação. B11. Segurança e proteção de dados. Anexo C. Informativo, classificação das partes interessadas em organizações educacionais. Anexo D. Informativo, diretrizes para comunicação com as partes interessadas. D1. Generalidades. D2. Níveis de engajamento. D3. Métodos de engajamento e comunicação. D4. Frequência de comunicação com as partes interessadas. D5. Recebimento e tratamento de feedback das partes interessadas. D6. Análise crítica do impacto do feedback das partes interessadas no sistema de gestão. Anexo E. Informativo, processos, medidas e ferramentas em organizações educacionais. E1. Processos. E2. Medidas. E3. Ferramentas. Anexo F. Informativo, exemplo de mapeamento para as normas regionais. Anexo G. Informativo, considerações de saúde e segurança para organizações educacionais. Benefícios da NBR ISO 21001, 2020. Sistema de gestão para organizações educacionais. Os benefícios potenciais para uma organização de ensino pela implementação de um sistema de gestão que atenda aos requisitos desta norma são: melhor alinhamento dos objetivos e atividades com a política, incluindo missão e visão; maior responsabilidade social, proporcionando educação de qualidade inclusiva e equitativa para todos; aprendizagem mais personalizada e resposta eficaz a todos os alunos e, em particular, aos alunos com necessidades educativas especiais, alunos à distância e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida; processos coerentes e ferramentas de avaliação,
para demonstrar e aumentar a eficácia e a eficiência. Maior credibilidade da organização. Um meio que permita que as organizações educacionais demonstrem seu compromisso com práticas eficazes de gestão educacional. Uma cultura para a melhoria organizacional. Harmonização de normas regionais, nacionais, abertas, proprietárias e outras normas dentro de uma estrutura internacional. Participação ampliada das partes interessadas e estímulo à excelência e inovação. Outro ponto que pode ser um grande diferencial no futuro é a certificação desse sistema de gestão, promovendo maiores reconhecimento do valor e confiança para alunos e outras partes interessadas, que possuem ou desejam possuir um relacionamento com a organização de ensino. Prefácio. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, é o Fórum Nacional de Normalização. As normas brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos comitês brasileiros, ABNT-CB, dos organismos de normalização setorial, ABNT-ONS, e das comissões de estudo especiais, ABNT-CE, são elaboradas por comissões de estudo, CE, formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização. Os documentos técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 3. A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada a manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a consulta nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Os documentos técnicos ABNT, assim como as normas internacionais, ISO e IEC, são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os documentos técnicos ABNT não substituem leis, decretos ou regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer documento técnico ABNT. Ressalta-se que os documentos técnicos ABNT podem ser objeto de citação em regulamentos técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos regulamentos técnicos podem determinar as datas para a exigência dos requisitos de quaisquer documentos técnicos ABNT. A ABNT-MBR ISO 21001 foi elaborada no Comitê Brasileiro da Qualidade, ABNT-CB 025, pela Comissão de Estudo de Documentos Auxiliares, CE 025.000.005. O projeto circulou em consulta nacional conforme edital número 02, de 19 de fevereiro de 2020 a 1603/2020. A ABNT-MBR ISO 21001 é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação, à ISO 21001, 2018, que foi elaborada pelo Project Committee Educational Organizations Management Systems, Requirements with Guidance for Use, ISO PC 288. Introdução. 0.1. Generalidades. Este documento provê uma ferramenta de gestão comum para organizações, provedoras de produtos e serviços educacionais, capazes de atender aos requisitos de alunos e de outros beneficiários. 0.2. Relevância. Há uma necessidade crítica e contínua de as organizações educacionais avaliarem até que ponto elas atendem aos requisitos de alunos e de outros beneficiários, bem como de outras partes interessadas pertinentes e melhorar sua capacidade de continuar a fazê-lo. Nota: uma classificação das partes interessadas em organizações educacionais é apresentada no anexo C, embora as organizações educacionais e os estudantes em todo o mundo sejam os principais beneficiários deste documento, todas as partes interessadas se beneficiarão de sistemas de gestão normalizados em organizações educacionais. Exemplo: os empregadores que patrocinam incentivam seus empregados a participar de serviços educacionais também podem se beneficiar deste documento. Os benefícios potenciais para uma organização pela implementação de um sistema de gestão para organizações educacionais. Sistema de gestão para organizações educacionais, baseado neste documento são:
Melhor alinhamento dos objetivos e atividades com a política, incluindo missão e visão. Maior responsabilidade social, proporcionando educação de qualidade inclusiva e equitativa para todos. Aprendizagem mais personalizada e resposta eficaz a todos os alunos e, em particular, aos alunos com necessidades educativas especiais, alunos à distância e oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Processos coerentes e ferramentas de avaliação para demonstrar e aumentar a eficácia e a eficiência. Maior credibilidade da organização. Um meio que permita que as organizações educacionais demonstrem seu compromisso com práticas eficazes de gestão educacional. Uma cultura para a melhoria organizacional. Harmonização de normas regionais, nacionais, abertas, proprietárias e outras normas, dentro de uma estrutura internacional. Participação ampliada das partes interessadas. Estímulo à excelência e inovação. (0.3) Relação entre este documento e outras normas internacionais. A NBR ISO 21001 é uma norma de sistema de gestão independente, alinhado com a ABNT-NBR ISO 9001. Ele se concentra nos sistemas de gestão das organizações educacionais, bem como no impacto deste sobre os alunos e outras partes interessadas pertinentes. Este documento está em conformidade com os requisitos da ISO para normas do sistema de gestão. Estes requisitos incluem uma estrutura de alto nível, texto principal idêntico e termos comuns com definições básicas, projetados para beneficiar os usuários que implementam múltiplas normas de sistema de gestão da ISO. Este documento pode ser implementado junto com normas regionais, nacionais, abertas, proprietárias e outras normas ou documentos relacionados. Nota: o anexo F provê um exemplo de como implementar este documento juntamente com a European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training, EQAVET. 0.4 Princípios para um sistema de gestão para organizações educacionais. Este sistema de gestão para organizações educacionais envolve os seguintes princípios de gestão. A. Foco nos alunos e outros beneficiários. B. Visionária. C. Engajamento das pessoas. D. Abordagem de processo. I. Melhoria. F. Decisões baseadas em evidências. G. Gestão de relacionamento. H. Responsabilidade social. I. Acessibilidade e equidade. J. Conduta ética na educação. K. Segurança e proteção de dados. Nota: os detalhes destes princípios são analisados no anexo B. 0.5 Abordagem de processo. 0.5.1 Generalidades. Este documento promove a adoção de uma abordagem de processo no desenvolvimento, implementação e melhoria da eficácia de um sistema de gestão para organizações educacionais, para aumentar a satisfação do aluno e de outros beneficiários, pelo atendimento aos requisitos do aluno e de outros beneficiários. Requisitos específicos considerados essenciais à adoção da abordagem de processo estão incluídos no item 4.4. Entender e gerenciar processos interrelacionados como um sistema que contribui para a eficácia e a eficiência da organização em alcançar seus resultados pretendidos. Essa abordagem habilita a organização a controlar as interrelações e interdependências entre processos do sistema, de modo que o desempenho global da organização possa ser elevado. A abordagem de processo envolve a definição e a gestão sistemática e a gestão de processos e suas interações para alcançar os resultados pretendidos de acordo com a política, objetivos e plano estratégico da organização. A gestão dos processos e do sistema como um todo pode ser alcançada usando o ciclo PDCA, VER 0, 5, 2, com um foco geral na mentalidade de risco, VER 0, 5, 3, visando tirar proveito das oportunidades e prevenir resultados indesejáveis. A aplicação da abordagem de processo em um sistema de gestão para organizações educacionais proporciona a. Entendimento e consistência no atendimento a requisitos. B.
Consideração de processos em termos de valor agregado. C. Atingimento de desempenho eficaz do processo. D. Melhoria de processos baseada na avaliação de dados e informações. A figura abaixo mostra uma representação esquemática de qualquer processo e das interações de seus elementos. Os pontos de monitoramento e medição necessários para controle são específicos de cada processo e variam dependendo dos riscos relacionados. Possíveis controles e pontos para monitorar e medir desempenho. Aqui nós temos as atividades, e conforme podemos observar na figura temos de um lado o ponto de chegada e do outro o ponto de partida. Do lado esquerdo da figura nós temos fontes de entradas com processos antecedentes. Por exemplo, em provedores, internos ou externos, em clientes, em outras partes interessadas pertinentes. Depois temos as entradas. Entradas como matéria, energia, informação, por exemplo, na forma de material, recursos, requisitos. Do lado direito da figura nós temos saídas de matéria, energia, informação, por exemplo, na forma de produto, serviço, decisão. E recebedores de saídas, formado por processos subsequentes. Por exemplo, em clientes, internos ou externos, em outras partes, interessadas pertinentes. Cinco ponto dois. Ciclo Plan do Check Act. O Ciclo Plan do Check Act, PDCA, pode ser aplicado para todos os processos e para o sistema de gestão para organizações educacionais como um todo. A figura 2 ilustra como as seções 4 a 10 podem ser agrupadas em relação ao ciclo PDCA. A figura no próximo slide ilustra como as cláusulas 4 a 10 podem ser agrupadas em relação ao ciclo PDCA. Nota: os números entre parênteses se referem às seções deste documento. Figura ao lado: representação da estrutura deste documento no ciclo PDCA. O ciclo PDCA pode ser resumidamente descrito como a seguir: planejar, estabelecer os objetivos do sistema e seus processos e os recursos necessários para entregar resultados de acordo com os requisitos dos alunos e de outros beneficiários e com as políticas da organização, identificar e abordar riscos e oportunidades. Vamos analisar a figura ao lado. Cláusulas deste documento. Esta figura é uma representação da estrutura deste documento no ciclo PDCA. Na base nós temos Sistema de Gestão para Organizações Educacionais, 4.4, Apoio, 7, e Anexo Normativo. Do lado esquerdo, podemos observar Entendo a organização e seu contexto, 4.1. Entendendo as necessidades e expectativas das partes interessadas. 4.2. Requisitos dos alunos e outros benefícios. Determinando o escopo do sistema de gestão para organizações educacionais. Do lado direito observamos resultados do sistema de gestão para organizações educacionais, satisfação do aluno e outros beneficiários, produtos e serviços. Ao centro observamos alguns requisitos distribuídos, conforme ciclo PDCA. Estes estão assim distribuídos. Operação, 8. Avaliação de desempenho, 9. Melhoria, 10. Planejamento, 6. Liderança, 5. Por fim, na parte superior da figura temos Introdução, 0, Escopo, 1, Termos e definições, 3, e anexos informativos. Fazer, implementar o que foi planejado. Checar, monitorar e, onde aplicável, medir os processos e os produtos e serviços resultantes em relação a políticas, objetivos, requisitos e atividades planejadas, e reportar os resultados. Agir, executar ações para melhorar o desempenho, conforme necessário. Esta figura consideramos no slide anterior. Zero, 5, 3. Mentalidade de risco.
A mentalidade de risco é essencial para conseguir um sistema de gestão para organizações educacionais eficaz. Para estar conforme com os requisitos deste documento, uma organização precisa planejar e implementar ações para abordar riscos e oportunidades. A abordagem dos riscos e oportunidades estabelece uma base para aumentar a eficácia do sistema de gestão da qualidade, conseguir resultados melhorados e prevenir efeitos negativos. Oportunidades podem surgir como resultado de uma situação favorável ao atingimento de um resultado pretendido, por exemplo, um conjunto de circunstâncias que possibilite que a organização atraia alunos e outros beneficiários, desenvolva novos produtos e serviços, reduza o desperdício ou melhore a produtividade. Ações para abordar oportunidades podem também incluir a consideração de riscos associados. Risco é o efeito da incerteza, e qualquer incerteza pode ter um efeito positivo ou negativo. Um desvio positivo proveniente de um risco pode oferecer uma oportunidade, mas nem todos os efeitos positivos de risco resultam em oportunidades. 0.6. Missão organizacional, visão e estratégia. Missão, visão, cultura organizacional. Princípios do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais. Política do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais. Objetivos do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais. A figura acima ilustra a estratégia do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais relacionada à missão e à visão. Nesta figura a observação de um lado a missão, depois a cultura organizacional. Princípios do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais, Política do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais e Objetivos do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais. E de outro lado temos a visão. As declarações da política do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais são moldadas pela cultura da organização, o conjunto completo de crenças e valores que condicionam seu comportamento, e pelos princípios do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais. Por sua vez, as declarações no que se refere à política do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais provêem a estrutura, para o estabelecimento dos objetivos do Sistema de Gestão para Organizações Educacionais, que são revisados periodicamente, para assegurar que a missão da organização seja cumprida de forma efetiva e eficiente enquanto percorre um caminho contínuo para alcançar a visão da organização. A articulação desses elementos é geralmente chamada de estratégia. 0.7. Requisitos adicionais e orientação. O anexo A especifica requisitos adicionais para a educação infantil nas organizações que prestam este serviço. O anexo B descreve os princípios para um sistema de gestão para organizações educacionais. O anexo C provê uma classificação das partes interessadas. O anexo D provê diretrizes para a comunicação com partes interessadas. O anexo E provê orientação sobre processos, medidas e ferramentas em organizações educacionais. O anexo F provê um exemplo de mapeamento para normas regionais. O anexo G descreve considerações sobre saúde e segurança para organizações educacionais. Chegamos ao fim do módulo 1. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis, que tem como objetivo reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você no módulo 2. Ok? Nos encontramos no módulo 2.